Filas longas, esperas intermináveis e uma peleja por atendimento. Quando pensamos no sistema público de saúde, são essas as imagens que muitas vezes vêm à cabeça. Mas já imaginou uma realidade diferente? Com saúde e inovação isso é possível. Essa mistura deu origem à telemedicina. Aliás, o brasileiro sabe exatamente o que é isso? Deve estar ligado à televisão e medicina, não? Não, nunca ouvi falar, não. Acredito que seja fazer cirurgias via internet, transmissão ao vivo de cirurgias. Eu imagino que seja como é que você vai ter atendimento médico pela internet. Eu imagino que seja isso, não? Fazer consultas via videoconferência, o médico estando num local e o paciente em outro, para justamente agilizar a forma de atendimento, desocupar a questão de hospitais, o mau atendimento que é hoje. O repórter Justiça desta semana vai esclarecer o que é a telemedicina. Nós ouvimos especialistas para entender o que diz a legislação sobre o tema. Você vai conhecer os serviços prestados, de que forma eles podem beneficiar os pacientes e as polêmicas sobre o assunto. Também vamos mostrar a diferença para a telesaúde, prática que já é realizada no país e abrange outras áreas. Década de 1960. No mundo, foi nesta época que a telemedicina surgiu. Numa ponta estava um médico, na outra, mais um profissional. Os dois ligados pela comunicação, primeiro via telégrafo e depois por telefone. Por aqui, a medicina foi vista pela primeira vez 25 anos mais tarde. Alunos da Universidade de São Paulo começaram a ter a disciplina de informática médica. Nos anos 90, diagnósticos de eletrocardiograma foram dados por fax, abrindo a possibilidade para a divulgação de laudos de forma remota. O tempo passou e em 2002 a Resolução 1643 do CFM instituiu normas para essa prática. A telemedicina ficou definida como o exercício da medicina com a utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. A telemedicina ela já está estabelecida pelo CFM desde 2002, mas ela era muito restrita assim, médico nas duas pontas, era isso que podia acontecer. Então ela servia muito como segunda opinião, como um complemento diagnóstico, uma ajuda terapêutica. O Conselho viu então a necessidade de expansão do método. Percebeu vantagens na ampliação da oferta dos serviços, tanto na esfera pública quanto na privada. É aí que em 2018 veio uma nova resolução. A telemedicina em si hoje, para a gente, ela incorpora todos os meios em que você possa interagir com o paciente ou com outro médico, para atividade médica, né? E sem que seja assim, não, só é por informática, ou é só por áudio, ou só por som, não. Qualquer meio de comunicação pode ser utilizado para isso. Uma novidade que poderia ajudar, por exemplo, pessoas que precisam de atendimento em comunidades ribeirinhas ou isoladas. Houve uma evolução da tecnologia no mundo todo e nós temos hoje uma série de equipamentos que podem ser agregados ao paciente e que pode auxiliar em diagnóstico. Nós chegamos no momento em que hoje já não tem dificuldades para se investir nisso, tem um custo relativamente muito baixo, mas nós temos velocidade de internet, nós temos condições de computação, nós temos resoluções de áudio e de vídeo que permitem você em muitas atividades médicas utilizar esses. Argumentos que não convenceram toda a classe médica. A nova resolução entraria em vigor agora em maio. Mas, diante de tantos questionamentos levantados principalmente pelos profissionais da área, o CFM decidiu revogar a normatização. Com isso, os debates continuam, o que quer dizer que, neste momento, vale a resolução anterior, de 2002, que estabelece apenas a troca de informações entre médicos. O novo texto considera a telemedicina como uma forma de prestação de serviço mediada pela tecnologia. O primeiro artigo estabelece que o método serviria não apenas para assistência, educação e pesquisa, como também para prevenir doenças e lesões e para promover a saúde.
Entram ainda na esfera da telemedicina a teleconsulta, com médico e paciente em diferentes espaços geográficos, a teleinterconsulta, que é a troca de opiniões e informações entre médicos com ou sem a presença do paciente, o telediagnóstico, que consiste na emissão do laudo, a teletriagem, que é uma avaliação dos sintomas pelo médico à distância, o telemonitoramento para acompanhar o trajeto do paciente até a chegada a um hospital ou posto de saúde e a telecirurgia, operação mediada por tecnologias interativas seguras, tendo um médico executor e um equipamento robótico em espaços físicos distintos. Mas, neste último caso, é preciso que haja um profissional ao lado do paciente. Nós já temos hoje mais de 40 robôs instalados no país. Esses robôs cirúrgicos, eles permitem que o médico opere à distância. Eu não preciso estar nem no hospital onde está o robô. Eu posso manipular esse robô de qualquer lugar do país. O que a gente veio tentar estabelecendo ali é que, primeiro, o médico que vai fazer essa cirurgia, ele precisa ser um especialista naquela área, ter um registro de médico no Brasil, porque senão ele começa a vazar isso para fora do país, eu não sei nem para onde. Segundo, uma segurança para o paciente, que em ele adotando isso, ele precisa ter um médico presencial junto ao paciente. Esse médico presencial, na realidade, é quem é o responsável pelo paciente. O paciente é dele. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a teleconsulta entre colegas de profissão pode até ser válida. Mas os outros ramos da telemedicina trariam prejuízo na relação entre médico e paciente. O que nós pregamos é a reumanização. E a reumanização, ela pressupõe o quê? O diálogo, o olho no olho, o contato físico, a relação de confiança, o exame clínico, certo? Que ao longo do tempo vem se apresentando por quê? O médico tem que ter produtividade, seja no serviço público, seja na medicina suplementar. Com a telemedicina você perde tudo isso, não tem mais o olho no olho, aquela percepção, sensibilidade que o médico sente a partir da visualização do paciente, do contato físico, das reações dele. Com a telemedicina você perde tudo isso. Canal questiona também a qualidade do atendimento remoto ao paciente e teme a chamada mercantilização da saúde. Quem me garante que o profissional que está no outro lado do balcão, respondendo a um e-mail, a um WhatsApp ou qualquer outro meio, seja realmente um médico ou qualquer outro profissional que, mediante um checklist, uma receita de bolo, construa um silogismo, um algoritmo e dê um prognóstico, dê um diagnóstico e indique uma conduta terapêutica. Quer dizer, uma empresa mais aventureira, mais mercantilista, mais ambiciosa por lucros, pode se valer de outros profissionais. Ou até mesmo que sejam médicos. Com certeza uma empresa cujo intuito seja o lucro a qualquer preço, a qualquer custo, vai contratar médicos inexperientes, médicos recém-egressos. Quer dizer, esse médico recém-egresso, até para um exame presencial ele teria dificuldade, porque não tem ainda expertise, não tem a malícia da medicina. Imagina sem o contato físico com o paciente. Segundo o CFM, a nova resolução normatiza o médico e não o mercado. Está longe disso a intenção da resolução. A resolução é pôr uma regra de como funcionar adequadamente em benefício do paciente e em uma comunidade sim, uma facilitação para o médico de segurança dele poder exercer isso. Não há mercantilização na medicina no uso da telemedicina. A mercantilização existe no mercado, mas isso não quer dizer que a telemedicina vai favorecer ou não. Com a telemedicina, o sigilo e os dados dos pacientes devem ser preservados. A nova resolução determina ainda que a prática só será feita com o consentimento do atendido. A todo momento, o profissional também pode optar pela volta do tratamento tradicional. Precisa-se de uma cadeia completa. Não basta eu ter um computador e uma câmera de vídeo e achar que eu estou fazendo telemedicina. Porque se o médico está de um lado e não tiver, por acaso, o médico do outro lado, eu preciso de uma solução para o paciente. Então, quem se dispuser a fazer esse tipo de atividade vai precisar também dar a retaguarda para tudo. Eu preciso das contrarreferências. Se o paciente precisa de um medicamento, que esse medicamento seja fornecido. Se ele precisa de uma cirurgia, que essa cirurgia seja conseguida. Se ele precisa de uma internação, que eu já tenha onde internar e o meio de transporte para isso. Dr. Rodrigo é ligado nos avanços da tecnologia, mas para a cirurgia plástica, a especialidade dele, a telemedicina, por enquanto, não seria o ideal.
Para ajudar alguns pacientes, ele chega a trocar mensagens, esclarecendo dúvidas do pós-operatório. Normalmente são meus pacientes que eu já consultei previamente que me mandam algumas dúvidas com relação ao pós-operatório, às vezes esquece de algumas orientações, então normalmente são dúvidas que a gente pode tirar por mensagem mesmo, rapidamente ou por ligação. Deu para perceber que a telemedicina divide opiniões, né? A gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco. A repórter Fernanda Tavares mostra a preocupação de peritos do INSS com a resolução. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Você acompanhou no primeiro bloco do Repórter Justiça que a nova resolução sobre a telemedicina no país tem gerado polêmica. As críticas vieram principalmente do corpo médico. Os peritos do INSS, responsáveis por fornecer laudos para a concessão de benefícios, estão preocupados com a possibilidade de um exame virtual. O exame físico é insubstituível. O exame físico é peça essencial da prática médica. A prática médica, ela tem no lado a relação médico-paciente, ela tem no outro lado a construção de uma história de doença ou de uma história clínica com o exame físico, presencial, com toque, com manobra, com exame, né? Ela tem também a questão da formulação de uma hipótese diagnóstica, né? E ela tem também a questão da bioética, né? Que é a responsabilidade com que você vai lidar com esse tipo de relacionamento. A telemedicina, no modelo proposto pelo Conselho Federal de Medicina, ela acaba com a relação médico-paciente, vira uma relação virtual, ela acaba com o exame físico, ela rasga qualquer manual de bioética e mecaniza o processo de diagnóstico. O presidente da Associação dos Médicos Peritos também critica a forma como os diagnósticos serão dados. Vão se tornar evasivos, vão se tornar mecanizados, vão se tornar diagnósticos industriais, com prescrições industriais que vão servir muito a quem trabalha com plano de saúde, empresários, para fazer medicina em massa. O pensamento, segundo o Conselho Federal de Medicina, é equivocado e mostra que ainda falta informação sobre o assunto. Isso porque o novo texto não prevê a realização de perícias à distância. Além disso, estabelece que a cada 4 meses as consultas necessariamente têm que ser presenciais. A telemedicina não manda fazer perícia por internet, não é essa a lógica. Até porque, assim, a lógica é o médico decide, junto com o paciente, o que ele pode fazer ou não. Mas, obrigatoriamente, tem que ter uma consulta presencial. Então, a partir da consulta presencial, é onde ele vai fazer a perícia. Se, eventualmente, ele precisar de algum dado complementar, alguma conversa complementar com o paciente, ou pedir algum exame, quiser receber isso por telemedicina, ele poderia. Mas não quer dizer que se vá fazer perícia por telemedicina. Isso não teria nem sentido. Longe do CFM querer determinar uma coisa desse tipo. A Associação Brasileira dos Planos de Saúde também rebate a análise dos médicos peritos. Esclarece que a resolução não teria impacto financeiro nos lucros das operadoras, porque apenas 25% dos brasileiros têm convênio médico particular. Para ele, o benefício da telemedicina é para as pessoas que precisam hoje do SUS. Hoje os médicos também, que são mais desenvolvidos, usam muito isso para ver resultados de exames e orientar o paciente. Você diminui a necessidade de você ficar transportando pessoas de um lado para o outro. Tem um exemplo que foi me dito hoje, uma lembrança. A Marinha, por exemplo, ela vai para o Amazonas, para esse Pantanal, e ela faz consultas. E dentro desses navios, hospitais, eles estão preparados sim, via satélite, para fazer comunicação no Brasil inteiro. Eles se comunicam na Marinha e se comunicam com qualquer médico, em qualquer lugar, pedindo ajuda. Então isso é uma falácia. E nós não estamos falando para 25% da população que tem plano de saúde, estamos falando para 100% da população esta cobertura. Reinaldo defende que a telemedicina vai trazer vantagens principalmente aos mais idosos, com a técnica do telemonitoramento do paciente.
Eu dou o exemplo do idoso, e é no mundo isso. Por que eu tenho que deslocar um idoso com dificuldade de locomoção, sair de casa, pegar um carro, pegar um ônibus ou um metrô, ir até um hospital, um centro médico, ficar sentado, esperar a consulta, fazer a consulta, ser orientado e voltar para casa? É 3, 4 horas isso nos grandes centros. Imagina a grande São Paulo, a grande Porto Alegre, a grande Belo Horizonte. Um exemplo de sucesso nos dias de hoje pode ser visto na área da psicologia. Depois de anos de debate, a resolução número 11 do Conselho Federal da categoria regulamentou as consultas por meios tecnológicos de comunicação à distância. Pensando nas facilidades, a Bárbara decidiu arriscar no atendimento online. Tudo começou quando uma paciente mudou de Brasília, cidade onde as sessões de terapia eram realizadas. O nosso contrato é o mesmo, né? As regras são as mesmas, então é o mesmo tempo, continua a questão do dia, a gente vai marcar direitinho, o horário também, aquilo tem que ser respeitado tanto por mim quanto pelo cliente, independente de ser na modalidade presencial ou online. Para você ter uma ideia, uma paciente da Bárbara mora em Londres, na Inglaterra, e uma vez por semana elas dão continuidade ao tratamento de psicoterapia, através de um celular comum, um tablet também, olha só. Elas fazem uma ligação de vídeo. E daqui, Bárbara, você consegue dar continuidade ao tratamento e falar com essa sua paciente que mora fora do país, não é isso? Exatamente, Fernanda. A gente precisa apenas de um telefone, um tablet e uma boa rede de internet que a gente consegue dar continuidade ao nosso tratamento online. E a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, para poder mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa potencialidade enquanto profissionais da psicologia principalmente e desmistificar o que é psicologia para as pessoas. Então a internet, de uma forma geral, ajuda a gente nisso. A Marina é uma das pacientes da Bárbara. Há 3 anos, a moça foi trabalhar fora da cidade. A advogada não queria correr o risco de abandonar o tratamento, já que a terapia estava dando bons resultados. A gente já estava muito bem alinhada em termos de ela me conhecer, a gente já está tratando das mesmas questões há algum tempo. E numa mudança bem brusca de vida, que foi o que aconteceu para mim era muito importante ter esse conforto de continuar com a Bárbara. E aí a gente pensou nessa abordagem. Marina também conseguiu enxergar novas vantagens no tratamento por telefone ou vídeo. E tem umas vantagens, inclusive, de ordem prática, assim, como em São Paulo, o deslocamento é um sofrimento à parte, o fato de que eu não preciso gastar tempo e estresse em trânsito ou, enfim, mesmo no metrô, é também uma coisa que se adapta muito mais à rotina puxada que eu tenho aqui. E no próximo bloco vamos mostrar como a telesaúde funciona. A troca de ideias entre médicos que facilita o tratamento de doenças mais raras e o convênio da rede particular com profissionais da saúde básica do governo federal. O Repórter Justiça volta já. É deste lado da linha que uma atendente recebe as ligações. O caso a ser discutido se trata sobre qual especialidade, doutora? Médicos de várias especialidades e que atuam na rede pública de saúde do Distrito Federal tiram dúvidas e passam sugestões. A mediação, feita por profissionais deste hospital particular, é conhecida como telesaúde. O serviço foi criado em 2007 pelo Ministério da Saúde. A ideia é melhorar o atendimento básico no SUS. O trabalho é voluntário. Não há retorno financeiro para a instituição, mas o hospital ganha e muito com a troca de experiência. Hoje nós estamos fazendo a regulação e teleconsultoria de filas do Distrito Federal, de cardiologia, neurologia e endocrinologia. Então é realizada essa triagem para direcionar esse médico de família para o nosso grupo de médicos de teleconsultores, especialistas daquela fila. A troca de informações ajuda no diagnóstico final e na forma como o tratamento vai ser conduzido. O trabalho conjunto também traz benefícios como a redução nas filas de espera por atendimento.
reduz o número de fila, né? Ele reduz o tempo de espera para o atendimento e ele promove uma integração entre a rede, os serviços, né? O médico de atenção primária, ele se aproxima do médico especialista que está no ambulatório e vice-versa. Então, para a gestão, para a assistência, tem uma grande contribuição. E melhorando todo esse processo, o usuário ele chega mais rápido ao cuidado, seja lá na atenção primária ou com o próprio especialista. Em Brasília, o processo começa com a análise dos encaminhamentos médicos que já estão no complexo regulador por parte de profissionais de atenção primária. A intenção é identificar quais foram os motivos do encaminhamento e se os dados estão completos e adequados. A partir daí, os prontuários são direcionados para outras áreas. O médico de família, ele, junto com o nosso teleconsultor, eles define o desfecho daquele caso. Ou aquele paciente pode ficar lá na atenção primária aos cuidados do médico de família e o nosso teleconsultor ajuda no manejo, né, desse paciente, ou os dois definem que esse paciente precisa de fato vir para o especialista. E aí, dessa forma, esse caso é regulado e esse paciente vai chegar mais rápido no especialista. A contribuição também é importante na área da pesquisa. Há 12 anos nascia a Rede Universitária de Telesaúde, uma parceria do Ministério da Saúde e Ministério da Ciência e Tecnologia. Daqui do Hospital Universitário, médicos, alunos e enfermeiros conversam com profissionais de outras cidades. Um dos resultados mais significativos é a redução dos custos e deslocamentos. É uma ferramenta de difusão de conhecimento, de troca de ideias e de estabelecimento de facilidades para o diagnóstico extraordinário. Não só amplia a possibilidade da gente aprimorar o tratamento do paciente, como também desperta em alguns colegas novidades acerca de doenças que estão emergindo no país. Segundo o pneumologista, uma das saídas para melhorar a telesaúde universitária é o investimento em tecnologia. Existem alguns projetos no sentido de melhorar as imagens com a rede 4K e prestar informações de natureza mais específica, né? Por exemplo, no campo da cirurgia. Então, na medida que você melhora o detalhamento da imagem, você pode mostrar com mais precisão informações que dificilmente conseguiria fazer numa aula expositiva. Agora nós vamos conversar com outro médico que faz parte dessa rede, o Dr. Luiz Messina. Ele está no Rio de Janeiro e a gente vai conversar com ele agora em uma conversa de áudio. Vamos lá. Ela criou uma infraestrutura de comunicação que permite que todos essas 136 unidades de telemedicina e telesaúde conectadas à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com salas de videoconferência, webconferência e outros equipamentos que permitem a prática de diagnósticos à distância, recomendações, enfim. Ela deu essa condição inicial para que todos esses hospitais públicos e certificados de ensino e hospitais universitários vinculados às federais e às estaduais tenham essa unidade de telemedicina, permitindo que eles tenham a prática das atividades em todo o território nacional e internacional. Dr. Luiz também atua no Nordeste e conta entusiasmado como a medicina tem quebrado barreiras com a telesaúde universitária. Ajuda constantemente, né? Agora mesmo nós acabamos de ter há 3 dias atrás, uma reunião através dos oceanos, né? Quer dizer, uma discussão científica com cirurgiões pediátricos da Índia. Então, em outros casos, né, quando o Hospital das Clínicas da UFMG foi prestar um serviço e dar um treinamento, inclusive, no município de Minas Gerais, o próprio prefeito quis fazer os testes de eletrocardiogramas e constatou-se que ele mesmo já deveria ser transferido
para um centro de referência e aí ser melhor atendido. Há muito medo de que a tecnologia substitua a atuação do médico. Isso jamais vai acontecer, pelo menos à luz do conhecimento atual. O médico ainda é importante para fazer o diagnóstico e o tratamento, mas principalmente porque a colheita da história clínica e do exame físico tem que ser presencial, não há outra forma de se fazer medicina. Mas o que vai acontecer é que nós vamos poder proporcionar uma medicina de qualidade para todo o continente, para todo o país. Então, mesmo a pessoa morando numa área remota, ela pode ter acesso a uma medicina de qualidade com a troca de informações entre os profissionais que ali estão e com os profissionais dos outros grandes centros. Então, não vai ser mais necessário transferir pacientes para obter um diagnóstico ou informação a qual pode ser feita à distância. Então, deslocamentos desnecessários serão feitos, diagnósticos precisos e que vão demandar tratamento de imediato, salvando vidas na localidade onde o paciente mora, serão feitos. Eu só vejo benefício e nós, médicos, precisamos nos apropriar dessas tecnologias exatamente para direcioná-las para o lado positivo da questão. O Repórter Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Você também pode acompanhar nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.